Olá, eu sou o jornalista Luiz Ernesto Lacombe e estou aqui hoje para mediar uma conversa sobre um tema fundamental, o empreendedorismo do futuro e as tendências para 2021. Para quem está aqui, esta é uma ótima oportunidade para refletir sobre alguns questionamentos acerca do tema enquanto ouvimos os nossos convidados. Lembrando que depois desse talk, vamos disponibilizar um link para que vocês baixem um e-book exclusivo e possam se aprofundar no conteúdo. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o professor Leandro Carnal, historiador, doutor pela Universidade de São Paulo e escritor. Entre os seus livros mais vendidos no Brasil estão O Dilema do Porco-Espinho e Viver, Aqui se Destina. Na TV, apresenta o talk show CNN Brasil Tonight e participa com frequência do Café Filosófico. Na Unicamp, foi professor por 25 anos e suas mídias sociais alcançam mais de 5 milhões de seguidores. Com a gente também o executivo Jordan Risetto, vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta e diretor-geral da Herbalife Nutrition Brasil. Formado pela PUC de São Paulo, MBA na USP e mestrando pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos olhar alguns dados que vão enriquecer esse debate. Entre janeiro e julho deste ano, 716 mil empresas fecharam as portas no Brasil, de acordo com a pesquisa Pulso Empresa do IBGE. Para compararmos, a média de fechamentos a cada ano corresponde a cerca de 600 mil negócios, um número menor, mas ainda assim alto. Segundo informações do Sebrae, a estatística atinge em massa as empresas de pequeno porte, sendo 39,4% de comércio e 37% de serviços. Um reflexo direto da questão é observado no número de desempregados. No fim de outubro, o IBGE anunciou que 13 milhões e 800 mil pessoas estavam desempregadas no país, além dos 5 milhões e 900 mil desalentados. Em contraponto, as pesquisas também mostram que o Brasil atingiu o maior número de novos empreendedores este ano. 52 milhões de brasileiros possuem um negócio próprio. Assim, nosso país caminha para atingir recordes em números de empreendedores na história, correspondendo a 30% do produto interno bruto. É nesse cenário de fechamento de empresas, desemprego e aumento do empreendedorismo que vão ser apresentadas as reflexões do nosso tema principal. É bom destacar aqui mais um ponto para ampliar as perspectivas. Quais são os principais motivos para uma empresa fechar no Brasil? É claro que vivemos mudanças aceleradas em todo o mundo em função da pandemia, mas, recordando, temos uma balança em que um lado está a média anual de 600 mil empresas fechando e do outro lado um recorde no aumento de novos empreendedores. A pesquisa do Sebrae Causa Mortes, o sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida mostra que os 3 principais motivos para isso são a falta de planejamento prévio, gestão empresarial e comportamento empreendedor. Diante de tudo isso, ficam as perguntas: culturalmente, fomos preparados para empreender? Percebemos o empreendedorismo como oportunidade ou vocação? É possível ter sucesso no empreendedorismo com mindset de empregado? A nossa cultura educacional conduz para a formação de futuros empreendedores ou funcionários de empresas? Empreendedorismo no Brasil é opção ou necessidade? Para trazer luz sobre esses temas e nos ajudar a entender algumas questões, convidamos então o professor Carnal. Carnal. Muito obrigado, Lacombe, muito obrigado, Jordan. É um prazer estar aqui e falar sobre um tema tão relevante. Em primeiro lugar, como historiador, eu vou começar pontuando nossa raiz, nossa genética. Nós fomos formados em todo o período colonial, durante o Império e na República, pelo Estado. O Estado é o maior proprietário, o Estado é o maior contratador. O Estado é aquele que organiza as relações dentro do Brasil. Isso cria uma tradição histórica. Empreender é um desafio a uma tradição histórica. Empreender é você dizer que, apesar dessa força do Estado,
dessa tradição que vê no serviço público, que vê no concurso a grande redenção de todos os indivíduos, é essa tradição que alguém, ao empreender, começa a quebrar. Em primeiro lugar, para empreender, você tem que ter um valor, que é a vontade de crescer, amparada numa imensa capacidade de trabalho. Empreendedorismo não é teologia, eu já usei essa expressão, cuidado com a teologia do empreendedorismo. Não é apenas você achar que vai dar certo porque você quer. Então, em primeiro lugar, atitude de trabalho, capacidade de ser empreendedor é a capacidade de ser protagonista. Esse conceito é muito importante. Quem é protagonista? Querem um indicativo muito claro? Quem não fica dando desculpas. Quem não é protagonista é cheio de desculpas. O momento é ruim, o governo não ajudou, o setor está complicado, o cliente é chato, estava chovendo. Quem não é empreendedor, arruma desculpas. Quem é empreendedor é protagonista. Protagonista é o grande valor do empreendedor. As coisas acontecem ou deixam de acontecer porque eu fiz. E se eu não fiz, eu tenho que refazer. Volta uma frase de Sartre muito interessante: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Então, o empreendedor não tem problemas, por isso ele não tem desculpas, errado. Ele tem os mesmos problemas que todo mundo, mas daquele problema ele torna a possibilidade de uma iniciativa. Da crise surge a oportunidade. Usando uma frase que eu gosto muito, aprendi com um grande amigo meu: ostra feliz não produz pérola. Se você for feliz, você não tem o desafio. Se você estiver muito feliz, você não tem inquietude. E por que empreender é um indicativo para o século XXI? Atividades repetitivas, atividades mecânicas, atividades que não impliquem julgamento e ação criativa estão sendo substituídas em larga escala por algoritmos, robôs e inteligência artificial. Funções que quase não existem mais. Ascensorista, que era aquele indivíduo trabalhador que ficava apertando o botão. É muito mais barato para a empresa colocar um programa para o elevador se tornar um elevador inteligente. Então, onde está crescendo o emprego? Em quem trabalha com o software, em quem trabalha com programas de segurança, em quem trabalha com espaços novos. Nos Estados Unidos, eu já conheci, dentro do campus de uma universidade, carros sem motorista já funcionando dentro do campus. Não é mais ficção científica. Logo, essas funções tendem a diminuir. O empreendedorismo é aquele que observa o mercado atentamente, não está instalado, fica observando a ascensão e queda de tendências, bolhas de consumo, novos paradigmas de produção, fica imaginando as coisas rapidamente e percebe em cada crise uma nova chance. Ora, a crise é, na natureza, a possibilidade de eu separar as espécies por capacidade de evolução ou não. Pense numa historinha muito simples, final da última era do gelo. Há 10 mil anos, os maiores animais eram os mamutes sobre a Terra. Os mamutes chegam a mais de 20 toneladas, um elefante atual tem 5 a 6. Os mamutes são gigantescos, têm força. Terminaram as calotas retrocedendo, a era do gelo terminou, os mamutes desapareceram. Quem sobreviveu? O ser humano, que durante a Era do Gelo fez fogo, que após a Era do Gelo criou a agricultura, com a Revolução Agrícola. O ser humano mais fraco que o mamute, sem o mesmo peso e força, sobreviveu. Por quê? Não sobrevive quem tem força, sobrevive quem se adapta. Sobrevive quem tem resiliência de adaptação, que é a capacidade que você tem de sair de uma situação e passar a outra e se reinventar permanentemente. Esse é o segredo da manutenção de uma atividade profissional, de um casamento, de uma relação de amizade. Reinvenção, resiliência. Em física, a esponja que é amassada volta à forma original. Em física, a bola que bate por inércia volta para outro lado. Reinvenção e resiliência. Você teve uma ideia boa, você não é um empreendedor, você é um sujeito que teve uma ideia boa. O empreendedor é obrigado a ter ideias boas frequentemente. Eu tenho uma habilidade de contato, eu tenho uma habilidade social, eu tenho empatia, ou seja, eu sinto junto com a pessoa, eu sou um bom vendedor direto. Eu tenho essa capacidade de olhar no olho, de não ser antipático ou meramente simpático, mas de ser empático, sentir a necessidade da pessoa,
avaliar, e prazer no contato com as pessoas é um valor que me leva, por exemplo, ao comércio direto. Todas essas questões nascem do autoconhecimento de quem empreende, capacidade de estudar o mercado e uma capacidade notável de entender que tudo aquilo que me ensinaram naquele ano e eu aprendi, no ano seguinte tem pouca validade. Eu fui educado em boas universidades no Brasil e no exterior para ser um bom historiador e filósofo. Surpresa, veio a pandemia. Eu necessitei de uma habilidade inteiramente nova. Ninguém me deu, em nenhuma aula na USP ou no exterior, 1 minuto sequer de aula sobre iluminação para lives. Ninguém me ensinou isso. Tive que consultar pessoas experientes, ou seja, adolescentes entre 14 e 16 anos, que têm um conhecimento técnico muito maior de iluminação para que eu pudesse crescer nesse campo. Ora, se eu decido, não, meu conhecimento não foi para isso, eu seria um mamute, com um passado glorioso. O que você fez até aqui, o que sua empresa fez até aqui, a sua carreira explica seu passado. Seu futuro começa a ser gerado a partir do momento em que você toma uma decisão, é fiel a essa decisão e vai aprendendo através de uma reciclagem contínua. É isso que nós chamamos hoje de mundo VUCA. Esse acróstico, essa expressão surgida em um artigo na década de 1990, é para um mundo que é volátil, que é incerto em inglês com U, em português com I, que é complexo e que é ambíguo. O mundo dos nossos pais, entre em um lugar, lute pela manutenção de um emprego, repita, chegue na hora e se aposente, este mundo existiu, este mundo não existe mais. Tudo aquilo que me ensinaram vai ficando datado, vai ficando superado e o empreendedor é aquele que gosta dessa mudança, que observa a todo instante que eu tenho uma grande rede de lojas, eis que agora, durante a pandemia, eu tive que ingressar na era do comércio eletrônico. É esse o campo que eu vou incentivar. Eu tenho um restaurante tradicional. Os meus clientes não poderiam mais ir nos meses iniciais da crise. Então, o que eu faço? Eu vou incentivar a entrega. Eu estou buscando sempre uma solução. Nós estamos em um novo momento. Vamos ter um modelo híbrido. Como eu posso me adaptar a esse modelo? Se eu tenho essa capacidade de ser protagonista, de ter resiliência, de me atualizar com frequência, eu tenho o autoconhecimento. Onde começa a filosofia? Lembram? Sócrates, conhece a ti mesmo. Lá começa a filosofia. Eu sei quem eu sou. Eu sei meus defeitos e minhas glórias. Posso corrigir alguns defeitos. Eu não posso mudar minha natureza, mas eu posso corrigir alguns defeitos. Posso aprender onde eu sou fraco, onde eu sou forte. Qual é o campo que eu devo me dedicar? Não se trata apenas de juntar dinheiro e começar um negócio. Isso não é exatamente um empreendedorismo sério e responsável. Por isso os números que o Lacombe leu no início. Tanta gente começa e não vai adiante. Estou diante de uma crise, evito as 3 atitudes negativas, que são negacionismo, não há crise, histeria, é o fim do mundo, e saudosismo. No meu tempo não tinha crise. Quando eu era criança isso não acontecia. O empreendedor é sempre um otimista estratégico. Otimista porque ele pensa em sair dali para uma situação melhor. Estratégico porque ele faz ação. Porque pensamento positivo em si não significa nada. Ele vai tomar ações concretas estratégicas. Estratégia, palavra de origem grega militar. O general estratego é aquele que desloca tropas, desloca os arqueiros, a infantaria, onde ele acha que serão necessárias as tropas. Tem um plano de evacuação, tem um plano de negociação. Tanto na Grécia, onde surge a palavra, quanto no clássico A Arte da Guerra de Sun Tzu, existe a capacidade de se antecipar, pensar antes, fazer aquilo que um grande empreendedor americano, Henry Ford, disse e que Steve Jobs, outro empreendedor, gostava de repetir. Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles gostariam, naquele momento eles diriam cavalos mais velozes, e eu dei o Ford T, eu dei o automóvel. Ou seja, o empreendedor se antecipa a uma necessidade que o outro nem sabe ainda que tem. Se eu tenho essa capacidade de trabalho intenso, eu tenho valores, eu me conheço, eu faço minha reciclagem constante, tenho um olhar atento, penso constantemente
para onde está indo a tendência do mercado, antecipo e muitas vezes lanço um produto pioneiro e tenho a paciência resiliente de fazer isso constantemente, eu desconfio que talvez você tenha uma vocação de empreendedor. Mas o Lacombe perguntou antes, é vocação ou é oportunidade? É uma opção ou é crise? Esses conceitos não se excluem. Vocação é um conceito religioso, vocare, do latim chamar. Eu não sou chamado a ser empreendedor, mas eu tenho um tipo, eu tenho um modelo, e aí surge uma oportunidade. Não adianta eu ser um excelente piloto se não aparece um automóvel. Não adianta eu ter um excelente automóvel se eu não sou um piloto. Maquiavel chamou isso de fortuna e virtude, ou seja, minha capacidade mais oportunidade. Eu vejo passar o cavalo totalmente aparelhado para ser montado, selado, e eu digo, eu sei montar esse cavalo. Ou seja, a oportunidade apareceu e eu tenho competência. E aí mais uma característica fundamental. Subiu no cavalo, caiu. Todos os empreendedores que nós conhecemos caíram muitas vezes do cavalo e voltaram, porque cada aprendizado significou isso. O auxiliar do grande cientista americano, Thomas Alva Edison, viu que ele tentou 2.000 filamentos para a lâmpada que ele acabaria por inventar. 2.000 filamentos. 2.000 tipos de filamentos para iluminação dentro daquele bulbo que seria a lâmpada elétrica. O seu auxiliar disse, você vai desistir, senhor Thomas? Ele disse, não, agora eu sei 2.000 caminhos que eu não preciso mais tomar. Eu tenho 2.000 respostas, é bastante, não? Ele poderia ter desistido na resposta de número 1.000 ou 2.000. Ele insistiu e descobriu a lâmpada elétrica. Isso é um caminho de um empreendedor, no caso da ciência. Você pode ser empreendedor abrindo uma franquia, pode ser empreendedor se dedicando à venda direta e para isso, conhece o seu produto, mas conhece de verdade, não de olhar a embalagem. Conhece e antecipa todas as perguntas, sua atitude é totalmente proativa, você está preparado. Ah, mas eu quero gente simpática. Eu não me tornei um professor melhor do que eu era, não quer dizer que eu seja bom, mas melhor do que eu era, por causa das boas alunas sentadas na primeira fileira. Mas por causa daquele aluno do fundo, que tem pacto com Satanás lá atrás, que tem o boné para trás, esse me desafiou. Nenhum capitão gosta, mas um capitão só se prova na tempestade. Gente, administrar a Dinamarca é fácil, o Brasil é difícil. Para eu ter habilidade, eu preciso estar numa situação de risco. Eu preciso estar numa situação de desafio. O desafio cria a resistência para eu conseguir apontar para o ponto que eu quero, que eu desejo e para o qual eu vou. Estabeleço a meta, eu tenho valores, tenho resiliência, tenho conhecimento, vai dar tudo certo? Não, meu caro, não, minha cara. Eu saio de São Paulo, eu vou dar aula na Unicamp. Eu tenho onde eu quero chegar, mas tive que tomar caminhos, atalhos, às vezes acidentes, vou por dentro de outras cidades, mas se eu sei aonde eu quero chegar, se eu tenho meta, eu me distingo enormemente das pessoas que vivem, vou usar agora o princípio físico da inércia, que vivem ao sabor do vento, que supõem que a vida é puro acaso, que vão levando esse gerúndio de quem não é empreendedor. Como é que você está? Estou indo. Quem está indo está sendo levado. Quem está indo está sendo empurrado. Quem está indo é uma pessoa que não tem a vontade, a autonomia, o caráter proativo de um empreendedor. Paremos de dar desculpas, analisemos cada um, quem você é, quem eu sou, pense no mercado, pense nas possibilidades do mercado, veja se é o que lhe faz feliz, discuta a sua capacidade consigo mesmo e com as pessoas que te cercam e você começa lentamente a saber, no início talvez indo aos poucos e depois vendo se é de fato o seu caminho. Agora, não se faz empreendedor dominado pelo medo. O que é o medo? Eu vou me valer do grande Aristóteles. O guerreiro que sai de casa para a guerra sem medo é um péssimo guerreiro, porque ele não busca preservar a sua vida nem do seu exército. Ele não tem medo. Quem não tem medo não tem nada a perder. Quem não tem medo é temerário. É um erro, é um equívoco não ter medo. Quem tem algo a perder, tem família, tem um bom nome, tem algum bem, tem algo a perder, você tem que ter medo.
Quem não sai de casa por causa de medo, Aristóteles diz, ética Nicômaco e Magna Muralha, é um covarde. E agora, quem não sai de casa é covarde, mas quem sai com medo é o corajoso. Corajoso é a pessoa que pega seu medo, põe no bolso e vai à guerra. E vai ser um excelente guerreiro, uma excelente guerreira, porque ele quer voltar para casa. Ele quer vencer. Ele não quer apenas lutar, ele quer vencer. Então, isso é muito importante, gente. Você tem medo? Parabéns, você tem noção de risco. Você tem noção da dificuldade. Você tem noção que a sua vida é valiosa, preciosa, que o seu patrimônio é muito importante, que a sua liberdade patrimonial é muito importante. Você é corajoso? Junte-se a todo o time de quem empreende, ou seja, eu tenho medo, eu saio à luta todos os dias, eu respiro fundo. É muito difícil, né? Tudo que eu falei é muito difícil, é muita coisa. Então eu dou aquela recomendação sábia dos alcoólicos anônimos da década de 1930 nos Estados Unidos, que eles ainda usam. Não pense isso para a vida toda, pense só hoje. Só hoje eu vou sair de casa cheio de entusiasmo, com medo. Só hoje eu vou ter boas ideias. Só hoje eu não vou enrolar na cama. Só hoje eu vou ler um artigo novo sobre aquilo que eu estou vendendo. Só hoje eu vou ler a embalagem com atenção. Só hoje eu vou sorrir para a pessoa chata que vai te testar. Só hoje eu serei, de fato, um empreendedor. À noite eu vou respirar, vou descansar, confessar à minha mulher que foi difícil e só amanhã eu vou fazer isso tudo de novo. Porque isso é um empreendedor. O resto é gente que quer que alguém viva no seu lugar. Como me disse um professor nos Estados Unidos, se você não tem iniciativa, liderança e autonomia, não se preocupe. Você vai trabalhar para alguém que tem. É isso. Essa é a grande questão e o grande desafio. Anote o que pareceu importante para você, adapte a sua realidade e siga. Porque quem ouve guru como eu não é empreendedor, viu, gente? Quem fica ouvindo guia, dizendo, olha, o que o Leandro falou, vou fazer igual, não é empreendedor. Você tem que ouvir o que eu falei, ouvir o que o Lacombe falou, ouvir o que o Jordan falou, adaptar a sua realidade, recriar, reinventar e superar. Isso é um empreendedor. O resto é ostra feliz, que jamais produzirá uma pérola. Obrigado, professor, pela aula que nos deu aqui, sobre um tema tão importante. Eu acho que todos aqui e os que estão nos acompanhando passaram a ter uma visão muito mais abrangente sobre o que é empreendedorismo e quais serão as tendências para o futuro. Jordan, você como diretor-geral da Herbalife Nutrition, vice-presidente da Associação Brasileira de Venda Direta, o que diria para uma pessoa que quer abrir um negócio, partir do zero? Lacombe, se você tem conhecimento em gestão empresarial, você pode começar do zero. Agora, se você não tem conhecimento em gestão, mas tem dinheiro, por exemplo, você pode começar com uma franquia. O professor Karnal lembrou bem, Franquia é uma forma de empreendimento, assim como a venda direta. Mas você pode começar usando uma franquia e aí sim você vai desenvolver o seu projeto. Agora, se você não tem o conhecimento de gestão empresarial, se você não tem um bom capital inicial, você pode, sem dúvida nenhuma, escolher o mercado de venda direta. E dentro do mercado de venda direta, o multinível. Por quê? Porque você tem a oportunidade de montar uma organização comercial e desenvolver o seu projeto de empreendedorismo. Então é interessante entender como é que o Jordan considera que o segmento de renda extra é uma atitude empreendedora. Por que isso, Jordan? Lacombe, não sou eu que considero. Você tem vários estudos que colocam a venda direta como empreendedorismo. A venda direta possui todo o princípio de uma microempresa. Você tem uma baixa barreira de entrada, você tem uma baixa necessidade de capital inicial, você tem ciclos muito curtos de planejamento, você tem uma variedade grande de produtos com que você pode trabalhar. E muitos negócios começam em casa, e isso é mais ou menos o modelo da venda direta. Além disso, o empreendedor da venda direta, ele consegue começar com uma excelente estrutura. Boas marcas, empresas vencedoras, elas oferecem recursos que te ajudam a desenvolver tanto o seu lado profissional quanto o seu lado pessoal. Lacombe, veja que o mercado de venda direta, ele girou em 2019 45 bilhões de reais em volume de negócio. São 4 milhões de empreendedores nessa categoria. É isso, é um modelo bastante aceitável para empreendedorismo. Muita gente, Mas e qual é o perfil desses
4 milhões de brasileiros empreendedores na renda extra. Dá para traçar um perfil? Olha, são pessoas que obviamente buscam ganhos financeiros, mas que querem começar esse processo de empreendedorismo com baixo risco, né, e investimento. Vale lembrar, Lacombe, que essa é uma atividade que permite trabalhar em horários flexíveis. Não quer dizer que você vai trabalhar pouco. Outra característica da venda direta é a democratização dos perfis no mercado. O mercado atende diferentes pessoas. Atende jovens que estão na faculdade e estão buscando uma renda extra, sem comprometimento de horários fixos, pessoas mais velhas que querem voltar para o mercado, querem ampliar ganhos né, incremento de renda e autonomia, pais que querem dedicar mais tempo aos filhos, mas precisam da renda extra. Enfim, o Brasil tem aí um perfil de empreendedorismo da venda direta que, segundo a BVD, é de 60% de mulheres. Tá? Agora, diferente da população brasileira, o empreendedor da venda direta, ele tem aí de 70%, até um pouco mais, na verdade, com o ensino médio completo e o superior. Ou seja, ele está mais educado, é mais educado do que a média da população brasileira. Uma outra característica dessa pesquisa da BVD é que praticamente 70% são jovens, 40 e menos anos, são da geração Y, são da geração Z, são pessoas que estão tremendamente aí orientadas para desenvolver. Agora, não quer dizer que é só para jovem, né? Você tem aí 20%, 30% de pessoas na venda direta que já têm um pouco mais de idade, mas assim, o desejo não muda, o desejo está lá. As pessoas estão motivadas a buscar aí a sua renda extra, a sua liberdade financeira ou autorrealização. Você não vai trabalhar menos, mas você vai administrar o seu tempo, o seu próprio tempo. E Exatamente. Isso ajuda muito. Né? Então, existiria alguma limitação, né, para alguém tomar a atitude de empreender ou não? Agora a pergunta para o Karnal. Eu acho que há limitações para tudo, mas quem tem que responder isso sempre é cada pessoa. Por exemplo, há uma limitação que eu possa superar? É um medo que eu posso enfrentar? É uma limitação que me ensina a não fazer alguma coisa? Muitas vezes desistir de algumas coisas e enfatizar outras é fundamental, mas acho que a maior limitação é dada pelo discurso de posse do presidente Roosevelt, que disse: só devemos temer o nosso próprio medo. Eu acho que essa é a grande limitação. Analise seu medo. Ele é prudência diante de um fato realmente desafiador ou você saiu da sua zona de conforto? Bem, a história da sua vida, a minha, de todos nós aqui, é sair da zona de conforto. Querem lembrar a primeira? Você não lembra. Você foi expulso do útero da sua mãe. Você não queria. Foi um processo biológico. Você não gostou, você chorou. Foi o primeiro processo que você superou um medo contra a sua vontade. Mark Twain escreveu: essa é a primeira vez. A segunda vez é quando você conseguiu dizer por que é que você nasceu. Esse é o momento que você consegue saber se você deve se tornar alguém de uma área A ou B, empreender ou buscar um outro caminho. Conheça seu medo para ele não te dominar. Ô Jordan, você conhece diferentes perfis, né, histórias de sucesso. Então, quais são as habilidades que você percebe nessas pessoas que atingiram o sucesso? Olha, o empreendedor da venda direta, ele tem a necessidade de realização. E eu, de novo, concordo totalmente com o professor Karnal, né? Ele tem essa necessidade de se mover, essa necessidade de autoeficácia, né? Da capacidade de se administrar. E sim, uma certa propensão ao risco. Isso não quer dizer não ter medo, você tem a propensão ao risco. Agora, talvez o mais importante, e um exemplo que o professor passou aqui, foi as pessoas não atribuírem a culpa aos outros, né? Ou seja, você tem o locus de controle interno, você acredita que você é responsável pelo teu próprio destino. E óbvio, muita gente entende isso como comprometimento, como motivação. A motivação ela pode vir pela necessidade ou pela oportunidade, mas ela está lá. E acho que isso é o grande componente que faz um distribuidor, um consultor da venda direta ter êxito. Bom, uma pergunta para os dois agora, né? Afinal, a gente está preparado para empreender, Karnal? Eu acho que não é a nossa tradição, mas é a junção de uma vontade de eficácia, disse Jorge, muito interessante, e de autonomia. Então, se você tem essa busca, você tem a semente. Agora, regar diariamente para transformá-la em uma árvore é uma atitude do empreendedor, né? A sua vontade, o momento certo, o modelo ideal de negócio é determinado por você, mas ele vai ter que ser repetido, reavaliado e ressignificado
muitas vezes. Jordan, e você? Olha, Lacombe, eu acredito que a gente está preparado para desenvolver uma atitude empreendedora. Seja qual for o fator que te seduz do empreendedorismo, o importante é considerar o seu perfil e as melhores possibilidades, né, aquelas que vão efetivamente conversar com o teu modo de ser e aquelas que vão efetivamente criar a tua capacidade de ter êxito no teu projeto. Eu agradeço muito aos dois convidados, Karnal, Jordan, agradecemos a presença de todos que estiveram com a gente até aqui e ainda não acabou, hein? Confira o recado especial para quem ficou com vontade de dar os primeiros passos ou retomar o sonho de empreendedorismo. Olá pessoal, agradeço a presença de todas e de todos. Bom, o fato de vocês estarem aqui já mostra o desejo de serem protagonistas de suas vidas. Parabéns por essa atitude. Herbalife Nutrition pode ser a melhor opção para que você consiga empreender com baixo risco e baixo investimento. A sua contrapartida é a possibilidade real de construir uma história de sucesso e atingir alguns dos seus objetivos. Seja qual for a sua motivação, liberdade ou independência financeira, realização pessoal, trabalhar em horários flexíveis, ter autonomia para fazer as coisas do seu jeito e no seu tempo, viajar, ter um propósito ou deixar um legado. Tudo de forma que se aproveite as melhores oportunidades da indústria do bem-estar. Aqui você vai ter todo o apoio para fazer dar certo. Milhares de pessoas no Brasil e milhões pelo mundo já desfrutam disso tudo. Para quem ainda não conhece Herbalife Nutrition, aqui vão alguns dados que espelham a grandiosidade dessa marca global. Somos o líder em substitutos parciais de refeição e suplementos proteicos combinados no mundo. Investimos mais de 200 milhões de dólares para desenvolvimento de ciência e tecnologia nos últimos anos. Somente em vendas de shakes, chás, barras, fibras, em 2019 foram 4,9 bilhões de dólares em vendas pelo mundo. Na Herbalife Nutrition, nós acreditamos em nutrição balanceada, vida ativa e saudável e suplementação. Por isso que nós patrocinamos diferentes times e equipes esportivas pelo mundo. O maior destaque, sem dúvida, é o atleta Cristiano Ronaldo. Dentro do nosso time, temos mais de 300 cientistas, entre eles 50 PhDs, incluindo um prêmio Nobel de Medicina. E ao contrário da economia mundial, no último ano, a Herbalife cresceu 3 trimestres seguidos, sendo que no último supera os 22%. Baseados no crescimento da tendência de empreendedorismo e do mercado do bem-estar. E você sabe por que conseguimos esses resultados? A resposta é simples e impactante. Atuamos diretamente no mercado bilionário da indústria do bem-estar. Para quem ainda não conhece a potência dessa indústria, mais alguns números. Somente no Brasil, ela já representa 2,5% do PIB nacional, ou seja, aproximadamente 182 bilhões de reais. A tendência de crescimento e de oportunidade é enorme e exponencial. Os dados nos mostram que a indústria do bem-estar continuará a crescer. No mundo já existem 2,3 bilhões de pessoas com sobrepeso ou que estão obesas. 1 em cada 8 adultos no mundo está obeso. Mais de 1/5 da população brasileira luta contra a obesidade e sobrepeso. O IBGE mostrou recentemente que 96 milhões de adultos estão com sobrepeso ou obesos. E o mais interessante é que 77% dessas pessoas já estão conscientes sobre o valor nutricional dos alimentos. Esse é um movimento que atinge todas as gerações. Hoje as pessoas procuram por produtos que tenham qualidade e sejam mais saudáveis. Por isso, cada vez mais atingimos números de venda impressionantes. Se você quer empreender nesse mercado, que seja ao lado de quem entende do assunto e tem resultados para mostrar. Fica aqui o convite para que você conheça o jeito Herbalife Nutrition de empreender. Aqui você conta com todo o apoio de uma multinacional e dos nossos consultores independentes, preparados e capacitados para te receber em nossa rede comercial. Lembre-se que essas pessoas já passaram por essa jornada e podem contribuir muito com você. Temos os melhores produtos, treinamentos técnicos e comportamentais, investimentos em comunicação, possibilidade de cadastrar os seus clientes online. Com isso, nós atuamos no social commerce, que é onde o contato com o cliente é o principal diferencial. É uma história de sucesso de mais de 40 anos no mundo e 25 anos no Brasil. E o mais importante de tudo, o comprometimento de um time de empreendedores, consultores e distribuidores independentes ávidos em te apoiar nessa jornada de transformação.
Quem empreende com a Herbalife Nutrition atua diretamente na indústria do bem-estar em qualquer lugar do mundo. Sem burocracia, sem a necessidade de abrir uma empresa e o melhor, você trabalha com propósito. Nós somos pessoas cuidando de pessoas. Acreditamos que a verdadeira realização financeira é consequência de um propósito que faça sentido para você e para as pessoas que estão à sua volta. Sugiro que você explore nossos bastidores, conheça nossos produtos e conecte-se com as histórias de resultados de nossos consultores. Faça parte do nosso movimento Life On, que levanta a bandeira do bem-estar físico, emocional e, por que não, financeiro. Se você veio até aqui por um convite de um dos consultores independentes, tenha certeza de que ele é o seu maior apoio nessa jornada. Lembrando que a marca de 96 milhões de pessoas que estão obesas ou com sobrepeso mostra que o mercado de bem-estar no Brasil ainda está muito, muito longe da saturação e vai crescer bastante. Agora o presente que prometemos. Visitem o nosso novo portal www.herbalifelifeon.com.br e baixe gratuitamente o e-book Life On, com conteúdos exclusivos sobre bem-estar, saúde, renda extra, alimentação saudável e muito mais. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. O que te faz bem? O que você busca? O que te faz vibrar por dentro? Essas respostas que vieram à sua mente geram uma vontade de mudar, não é mesmo? Pois este é o primeiro passo para alcançar os resultados. Algumas mudanças de hábitos serão necessárias, mas você não estará sozinho nesse caminho. Te convidamos para mudar uma chave na sua vida. A chave da transformação, que junto com a gente vai colocar a sua vida em modo on. Life On é uma jornada de transformação, simples e divertida, que a Herbalife Nutrition, líder global em substitutos de refeição e suplementos proteicos, vai te proporcionar. Conte com o suporte de uma empresa séria, com produtos com excelência em qualidade comprovada cientificamente. Tenha profissionais para te ajudar em todos os momentos, caminhando lado a lado com você, pois somos pessoas cuidando de pessoas. Life On é um estilo de vida. Life On é equilíbrio. Life On é bem-estar físico, emocional e financeiro. Acreditamos que a verdadeira realização financeira é consequência de um propósito que faça sentido para você e para as pessoas à sua volta. Há mais de 40 anos, em mais de 90 países, vivemos o propósito de transformar a vida de milhões de pessoas. Na Herbalife Nutrition, o limite é você quem define. Clique em herbalifelifeon.com.br e saiba como transformar a sua vida e a de milhares de pessoas. Life On, a sua vida em modo on.